bênção. Vamos estar juntos nas bodas do Cordeiro, celebrando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia fala de um outro mistério que está em Efésios capítulo 3, versículo 11 e o versículo 19. A Bíblia fala de uma igreja composta de judeus e gentios, formando um só corpo. Deixa eu te perguntar uma coisa, quem é que tem dificuldade de aceitar fazer parte de uma igreja que tenha judeus e gentios? Levanta a mão, só para eu saber. Quem tem dificuldade? Não, gentio são todas as nações. Quem não é judeu é gentio. Quem tem dificuldade de ser membro de uma igreja que tem judeu e gentio? Ninguém? Beleza. Quem tem dificuldade de ser parte de uma igreja que o maníaco do parque pertence? Quem tem dificuldade de ser crente ou membro de uma igreja que tem alguém parecido com Hitler? Na verdade, a gente não tem problema nenhum com o judeu, porque a gente não viveu o tempo que os judeus viveram. Mas, no tempo em que esse texto foi escrito, gentio para judeu era como se fosse uma raça inferior. É como se fosse um bando de pessoas que não mereciam a salvação, que não faziam parte de nenhum projeto impressionante de Deus, que não fazia parte da aliança, que não merecia ter os privilégios que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. E um judeu, quando via um gentio, ele cuspia de nojo que ele tinha do gentio. Eles não se falavam. Eles normalmente cortavam caminho. A Bíblia fala lá em João 4, quando fala de Jesus indo a Samaria, conversando com a mulher samaritana, e fala, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Isso é uma evidência muito interessante de um interesse de Jesus pelos samaritanos, porque os judeus não se falavam com os samaritanos, e havia um caminho muito mais longo que normalmente os judeus pegavam só para não passarem dentro de um território gentílico. Então eles eram pessoas assim extremamente preconceituosas, eram pessoas que não gostavam de nós de jeito nenhum, e mesmo assim Deus falou assim, olha, eu vou colocar vocês dentro de um corpo só, vocês serão uma igreja só, você vai ter que chamar o gentil de irmão, você vai ter que chamar um bandido que se converteu de irmão, você vai ter que chamar uma pessoa que te ofendeu, que te humilhou, que matou alguém que você ama, alguém que você gostaria que tivesse nos quintos dos infernos, mas por alguma razão foi salvo. Você vai ter que olhar para ele e falar, eu te amo, você é meu irmão, você faz parte do corpo de Cristo, nós somos um só. Quem acha que é difícil, diga amém. É difícil, mas esse é um mistério que Deus dá conta de resolver. Deus faz você amar o seu inimigo e orar por aquele que te persegue. Deus faz você ser um com aquele que você não conseguia nem olhar na cara dele. Mas Deus faz isso. E isso é a igreja, isso é o corpo de Cristo. Isso é um mistério tremendo, queridos. Aqui não tem quase ninguém que presta nesse lugar aqui. Eu não estou olhando para todo mundo aqui. Se não considerar as coisas internas, porque se eu considerar as internas, não tem ninguém que vale nada aqui. Eu sei que tem gente que pensa mal de mim, tem gente que pensa mal do outro, tem gente que cobiça o carro do outro, a casa do outro, às vezes até a mulher do outro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas aqui tem muita gente que não vale nada. Agora, você foi lavado, foi santificado, foi justificado, e Deus fez você se tornar um com o seu irmão. Amém? Você crê nisso? Eu tenho certeza que se você fosse Deus, e se você escolhesse alguém para ir para o céu, você não escolheria você mesmo. Sim ou não? Hã? Talvez você escolheria assim, não, eu vou escolher porque eu não quero ir para o inferno. Mas se eu for julgar justamente, eu não mereço o céu. Então Deus sabe disso, queridos, e mesmo assim, Ele nos chamou e nos fez um só. Isso é um mistério tremendo do reino de Deus. Agora, existe um outro mistério, que a Bíblia fala em Efésios 5, que é o mistério da igreja
ser a noiva de Cristo. Que é um trem mais complicado do que isso? Eu olhar para o Luciano e falar assim: você é a noiva do Cordeiro, você é a noiva de Cristo, Luciano, e você ainda vai casar com Jesus. Vai haver um casamento nos céus. Isso não é esquisito? Imagina você falando assim: olha, eu quero te convidar para você ser a noiva do Cordeiro. E o cara vai falar: estou fora. Se a pessoa não conhecer Jesus, se a pessoa não souber o mistério do que é ser noiva de Cristo, ele vai pensar que é alguma coisa, alguma igreja de homossexual. Né? Porque já acusaram Jesus de homossexual, já acusaram a igreja no passado de canibalismo, porque eles comiam a carne de Cristo e bebiam o sangue de Cristo. Isso é uma coisa canibal, né? Uma coisa bem antiga, que é bem anticivilizada, e porque não conseguiram compreender esse mistério, mas na verdade não tem nada a ver com sexo, tem a ver com vínculo. Assim como um homem se une a uma mulher e os dois se tornam um, assim a igreja vai se unir a Cristo e vão se tornar um. É tão interessante esse negócio de casamento, queridos, com Cristo, que o seu relacionamento com Cristo, a sua intimidade com Cristo, a sua adoração a Cristo, produz o quê? Filhos espirituais. Você gera filhos, você ganha, a igreja ganha filhos para Deus, entendeu? E o que ela tem? Intimidade com Deus, ela tem intimidade com o Espírito Santo e gera filhos. Então Paulo fala assim: olha, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O seu relacionamento com Cristo produz filhos, gera filhos, e a Bíblia fala que isso é uma coisa que tem que estar clara no nosso coração. Nós somos um com Cristo. Paulo fala assim: olha, não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. O viver que agora vive, eu vivo pela fé. Eu não vivo mais na carne. Não sou eu mais que decido o que vai ser da minha vida. Não sou eu mais que dito as regras da minha vida. Eu não faço mais o que eu quero, o que é propriamente do meu querer, da minha vontade, mas eu faço aquilo que Ele deseja que eu faça. Lá em Coríntios, Paulo fala o seguinte: olha só, um morreu por todos, logo todos morreram, e nós os que vivemos, não vivemos mais para nós mesmos, mas por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então a paixão que esse sacrifício de Cristo gera em nós, faz com que nós nos disponhamos a morrer por Ele, faz com que nós entreguemos todo o nosso ser, a nossa vida, os nossos planos, o nosso presente, o nosso futuro, e a gente tem até coragem de dizer que somos apaixonados por Jesus. Amém? Na verdade, você fica apaixonado por homens, por mulheres, por pessoas, por causa do amor de Cristo que te constrange. Então isso é um mistério tremendo. Existe um outro mistério que está em Colossenses capítulo 1, 26, e esse eu quero ler porque eu gosto muito dele também. Eu gosto de todos, mas esse aqui eu quero mencionar porque não é tão comum, não é tão conhecido. E eu quero que você leia aí Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27, é o mistério que Paulo falou que produziu assim um resultado muito interessante na minha vida. Ele fala assim: o mistério, Colossenses 1, 26 e 27, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Qual é o mistério? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Diga comigo assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Agora diga: Cristo em mim, a esperança da glória. Você consegue entender o que é isso? Ele fala que o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora Deus quis dar a conhecer por meio do Evangelho, e ele fala: esse mistério foi revelado agora, e esse mistério é o seguinte: Cristo em mim é a esperança da glória. Eu posso entender isso de duas maneiras. A primeira maneira é o seguinte: se Cristo está em mim, o céu é garantido.
Se Cristo está em mim, eu não vou para o inferno, e eu não sou como muita gente que fala assim, quando eu pergunto, para onde você vai? A pessoa diz, não sei, só Deus sabe. Não tem esse negócio de só Deus sabe. Se Cristo está em mim, eu tenho a esperança da glória. Eu sei que é para lá que eu vou, que é para lá que eu estou indo, e é só fechar os olhos aqui que eu já estou no céu. Mas muito mais do que isso, se Cristo está em mim, queridos, eu tenho a esperança da glória. O que é glória? A palavra glória no hebraico é kadosh. E a palavra kadosh é cultura ou peso. A palavra peso está ligado com a cultura do céu. Se Cristo está em mim, eu tenho certeza que eu vou pensar como Deus, que eu vou agir como Deus, que eu vou viver como Deus, e que a bênção estará sobre mim, assim como ela está no céu. Eu vou viver a realidade do céu na terra. Se Cristo está em mim, eu vou receber cura. Se Cristo está em mim, as portas vão se abrir na minha vida. Se Cristo está em mim, o diabo vai mudar de endereço. Se Cristo está em mim, a minha família será salva. Se Cristo está em mim, milagres acontecerão em todos os níveis da minha vida, porque Cristo em mim é a esperança da glória. Se você crê, aplauda ao Senhor nessa noite. Precisamos entender isso, queridos. Eu tinha uns desafios para vencer por esses dias para trás aí, e eu estava orando e Deus falou comigo assim, porque o Senhor é Deus. Todo mundo já ouviu essa frase. Aí eu falei, porque o Senhor é Deus. Aí eu comecei a pensar, o Senhor é Deus, né? Se o Senhor é Deus, então o meu Deus é o Senhor, e o Senhor é o meu Deus. Quem é o Senhor e quem é Deus? Profundo? É igual à direita, que na esquerda é direita e na direita é esquerda. Depende do ponto de vista. Quem é o Senhor? O Senhor é o meu dono. A palavra Senhor é meu dono. E quem é Deus? Soberano, onipotente, onipresente, onisciente, todo-poderoso e tudo aquilo que você sabe que é Deus. Então pensa bem, se o meu dono é Deus, o meu dono é dono de um doente, é dono de um endividado, é dono de um fracassado no casamento, ou fracassado no trabalho. Já imaginou? Deus é dono de um derrotado. Deus Todo-Poderoso é dono de uma pessoa que não consegue ficar de pé. O Deus Todo-Poderoso é dono de uma pessoa que não tem ânimo para vencer na vida, para conquistar almas, não vale nada. Deus é dono de uma coisa que desonra a glória dele. Então quando Deus falou isso comigo, ele falou, porque o Senhor é Deus, eu comecei a entender o mistério dessa palavra. E Deus começou a falar comigo assim, olha, porque eu sou Deus, eu abri o mar vermelho. Porque eu sou Deus, eu tirei a água da rocha. Porque eu sou Deus, eu sustentei o meu povo sem padaria, sem supermercado, sem farmácia, durante 40 anos, e eles não ficavam doentes, e eles não passavam fome, e eles não ficaram nus, e eles foram sustentados durante 40 anos. E porque eu sou Deus, eu vou te honrar, eu vou abrir portas, eu vou te mostrar que eu sou Deus. Quando eu entendi isso, queridos, eu não sabia se eu falava em língua estranha, se eu batia asas, se eu voava, se eu caía, se eu levantava. Eu entendi isso e eu vi coisas acontecendo na minha vida. Eu não posso ficar te contando os detalhes, senão você vai ficar pensando, aconteceu tudo isso? Meu Deus! Ou então vai ficar com inveja. Então, mas se você entender que o seu dono é Deus, você vai tomar alguns cuidados com a sua vida. E você também vai viver algumas conquistas que talvez estão ocultas a você até agora. Então, Cristo em vós, a esperança da glória. Você não pode ter Cristo em você e pensar que amanhã vai ser pior do que hoje. Concorda comigo? Está muito difícil essa vida. Ô dia, ô céus, ô azar. E agora, quem poderá me defender? Chapolin Colorado. Sabe, queridos, se o Senhor é Deus na sua vida, você vai ter uma postura diferente. Eu tenho aprendido a não falar do problema. Eu tenho aprendido a falar, não, eu creio que Deus é por mim. E se Deus é por mim, quem será contra mim?
Eu creio que o Senhor já agiu em meu favor. Sabe aquele desafio que eu tinha aqui dos 18 mil? O dia que nós levantamos a oferta a primeira vez aqui, deu 3.100, 200 e pouco, alguma coisa assim. Aí eu falei, meu Deus, só falta 15. Que era para pagar lá em Patinga. Aí apelamos de novo, e entrou mais 1.000 e pouquinho, e com mais um pouquinho que chegou na conta lá, deu 5.000 e um pouquinho. Eu falei, agora só falta 13 e pouquinho, né? Ou 12 e pouquinho. Então, eu olhando assim, visualmente, não tinha jeito. Eu tinha que ligar para lá e pedir perdão e falar assim, ó, vocês vão me perdoando aí, porque não tem dinheiro. Mas quando a Luciane me perguntava, o que você vai fazer? Já conseguiu? Não sei o quê. Quando alguém me perguntava, e aí, pastor, já conseguiu? Eu sempre dizia assim, não, eu creio. Eu creio que vai chegar. Eu creio que Deus já proveu. Eu creio que já aconteceu. E sabe de uma coisa, queridos? Tem uma pessoa aqui, que esteve aqui na igreja, ela não era da igreja, mas é muito ligada a nós aqui. Eu não vou contar o nome dela porque ela não mandou contar. Talvez eu vou expor a pessoa. Mas ela passou no concurso há um tempo atrás. E ela falou para mim, no dia que ela passou, o dia que eu passar no concurso, se eu passar, o meu primeiro salário vai para a igreja. E aí, ela ligou para parente dela, me ligou e tal, falando que ia mandar. E mandou. Aí eu tinha 5.000 e pouquinho lá na conta. Ela depositou uns 5 e pouco, quase 5.800, já foi para 10. Amém? Aí depois uma outra pessoa, Deus abençoou, ela nem era daqui da igreja, está chegando recentemente, mas ela vendeu uma casa lá não sei aonde, eu nem conhecia ela, nem sabia o nome dela. E ela chegou aqui com um dízimo de 4.000 e já foi para 14. E depois Deus mandou outro pouquinho, já está faltando só uns 2 e pouquinho já. Porque o Senhor é Deus. Amém? O Senhor é Deus. Eu creio nisso. Eu creio nisso, queridos. E muitas outras coisas a gente vê, não só na área financeira. Você vê Deus abrindo portas, Deus restaurando, Deus salvando quem se achava que não tinha jeito, porque Ele é Deus, Ele pode fazer essas coisas. Então, a Bíblia fala de outro mistério ainda. E esse mistério é muito interessante, que em em Colossenses capítulo 2, versículo 2 a 9, a Bíblia fala de Cristo em Cristo. O que é isso, pastor? Cristo em Cristo. Como a encarnação plena da sabedoria divina para os homens. Eu vou te explicar o que é Cristo em Cristo. Abra aí para mim. Colossenses 2, versículo 2 a 9. Na verdade, não é nem bem Cristo em Cristo, mas é Jesus em Cristo. Colossenses 2, versículo 2 a 9 diz assim, eu não vou ler todo o texto, mas ele diz assim, para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo. Está vendo? Deus em Cristo. Como é Deus em Cristo? Na verdade, Deus se fez homem, não é isso? Agora, olha só o versículo de número, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é o 9. Eu andei marcando aqui uns versículos. Ah, tá. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Houve um negócio muito interessante na encarnação de Cristo, quando Cristo se tornou homem. É que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o onipotente Deus, passou a habitar dentro de um corpo humano, como o meu e o seu. E esse mistério é muito interessante, porque Paulo fala assim, porque nele, não sei se é, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E isso aqui está relacionado com a plena sabedoria divina, sendo revelada aos homens por meio da encarnação de Cristo. Então, quando você olha para Cristo, contendo dentro de si, ou para Jesus, contendo dentro de si o próprio Deus, você entende uma coisa muito interessante. Eu também posso tabernacular o próprio Deus dentro de mim.
Eu também posso ser a habitação de Deus. A sabedoria de Deus pode habitar em mim. O poder de Deus pode fluir de mim. A graça de Deus pode fluir em mim. O céu pode descer à terra e habitar dentro de mim, embora eu seja homem, mortal, pecador, limitado, etc. Então, quando você entende isso, querido, você começa a carregar Deus dentro de você. Você olha para uma situação, você tem um problema com uma pessoa igual a Adonai assim, você tem um monte de coisa para fazer e falar com Adonai, mas de repente você fala assim: eu vou fazer um teste, eu vou deixar Deus resolver esse problema. Aí Deus chega assim e fala: Adonai, sabe o que é? Eu preparei um banquete aqui na minha casa, com picanha, costelinha no bafo, etc e tal. Você já viu no bafo como é que é? Não, de boi, varão, de boi. Comprei só suco de natural, qualidade pura, pra você não ter problema de ossos futuramente, e etc, nem de gordurinha. Resolvi também comprar um presente a mais, um carrinho aí zero. E assim, estou empolgado. Se você pedir mais alguma coisa, eu estou disposto a te dar. Aquele que queria matar, aquele que queria brigar, xingar, acabar com a amizade, transforma o conflito numa oportunidade de presentear. Estou exagerando com carro, com não sei o quê, mas aí o Adonai, que não conhecia Deus, ele vai falar: mas esse cara é doido, eu briguei com ele está me dando presente? Que doideira é essa? Aí ele vai falar com você assim: não sou eu, é Cristo que está fluindo, é Cristo que vive em mim. E ele não vai entender nada mais ainda, mas mais tarde ele vai começar a querer esse padrão de vida para ele, porque Cristo flui por intermédio dele. Então, queridos, todos nós podemos transportar Cristo. Todos nós podemos ser um canal de Deus nessa terra. Todos nós podemos fazer diferença nessa terra, se nós quisermos ter a habitação de Deus em nós. É o mistério de Cristo, de Deus em Cristo. E outro mistério, a Bíblia fala também de um mistério que a gente não gosta de falar muito dele, que está em 2 Tessalonicenses 2, versículo 7. Eu nem sei quantas horas, mas eu termino em breve. Que eu estou terminando. O quê? Eu estou terminando a introdução agora. Segundo a Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Tessalonicenses. Não confunda a esquerda com a direita. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 7. Diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Esse texto aponta para uma realidade presente, mas que desde os dias em que foi escrito esse texto, já era uma realidade também. A Bíblia fala do mistério da iniquidade. Aqui ele não está falando da prática do pecado da iniquidade, mas ele está falando do mistério da revelação do anticristo, que se dará nesses dias, e que só não deu ainda por causa daquele que o detém. E o que é o anticristo, pastor? É aquele que nega Cristo. Quem é o anticristo, pastor? É um líder mundial, que vai governar as nações da terra, que vai reger sobre todas as nações da terra, oferecendo uma proposta de governo, uma proposta econômica, uma política de distribuição de renda e etc., para controlar todos os desequilíbrios, o desequilíbrio social que existe hoje no mundo. Então, essa iniquidade, ou esse iníquo que vai se revelar, ele ainda não se revelou, a Bíblia diz, por causa daquele que o detém. E aí, a gente fica pensando, quem é aquele que detém o anticristo? Quem é aquele que impede o anticristo? Existem várias teorias a respeito disso, mas duas são fortes. Uma é a igreja. A igreja detém o anticristo, porque o anticristo só se manifestará no dia que a igreja for embora. Então alguém fala: pastor, mas é o anticristo, esse líder que está crescendo, que está fazendo um bom governo, que está planejando
determinadas coisas, é o anticristo. Enquanto a igreja estiver na terra, não é o anticristo. Já existem estudos que provam que a marca da besta tem condição de ser implantada nos 2 lugares que há 2000 anos atrás a Bíblia disse que seria na mão direita e na testa. São os únicos lugares que aceitam bem que não apresentou rejeição desse chip, se for um chip que for implantado naqueles dias, e a ideia é guardar todas as informações que você tem de CPF, de identidade, carteira profissional, carteira de motorista, conta bancária, cartões bancários, senhas, tudo que tem a ver com você, tipo sanguíneo, código genético, colocar tudo dentro desse chip, colocar aqui, e aí você vai no hospital, você vai no supermercado, vai onde quer que seja, passa lá o leitor, não sei como é que é o nome daquele trem, leitor óptico, digital, não sei, e identifica quem você é por aquilo. Aí você não precisa carregar dinheiro, não precisa carregar carteira, não precisa mais nada, vai resolver o seu problema e vai te mandar para os quintos dos infernos. Então, isso só pode acontecer quando a igreja for arrebatada. Então existem 2 coisas que detêm o anticristo. Uma é a igreja e outro é o Espírito Santo. Porque quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai levar a igreja, e aí o anticristo vai estar livre para reinar durante 7 anos, e aí vai começar o período da grande tribulação. Existe um outro mistério que a Bíblia apresenta, que é eu não vou falar mais desses mistérios, não. Chega de mistério. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, para a gente finalizar, e a partir do versículo 3. É mistério demais para um pastor só. A gente acha que o dia de domingo à noite ninguém tem mais compromisso na vida, né? A gente pode ficar pregando aqui até amanhecer o dia. Então a gente vai pregando e vai fazendo mensagem muito grande. Mas eu vou terminar com esse texto que identifica, Mateus capítulo 13, que identifica alguns mistérios do reino que eu quero te falar aqui para a gente terminar. Como são coisas conhecidas, eu não vou me prender tanto a elas. Não vou ler nenhum texto, só quero que você deixe aberto aí. A Bíblia fala que o reino de Deus é semelhante a algumas coisas. Por exemplo, o reino de Deus é semelhante a um semeador. Diga comigo, semeador. Esse semeador saiu a semear, e a Bíblia diz que ele encontrou vários tipos de terra. Ele encontrou a terra à beira do caminho, que era uma terra dura, uma terra recalcada, uma terra que não produz por causa da dureza, por causa de estar solidificada. Encontrou uma terra entre os espinhos, que era uma terra boa, altamente produtiva, mas que não podia, a árvore nascida ali não podia crescer muito, porque ela era sufocada pelos espinhos. A Bíblia falou de qual outra terra? Me esqueci agora. E depois ela fala da terra boa, né? São 3 ou 4 tipos de terra. Da terra boa, e essa terra produz a 100, a 30, a 60 e a 100 por 1. Nesse texto a Bíblia fala que a terra à beira do caminho tem a ver com um tipo de coração. É aquele coração que ouve a palavra, e antes mesmo que a semente penetre a terra, vem o diabo e rouba a semente. Esse é um mistério muito interessante do reino. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, queridos, estão aqui ouvindo a palavra, estão aqui concordando com o que está sendo pregado, e eu te asseguro que antes de terminar esse culto, o diabo vai roubar a palavra delas. Queima, amarra, sapeca, mas a Bíblia fala que vai acontecer. E não adianta queimar. Nós temos que orar para Deus passar o arado nessa terra, porque a terra está dura. Não é verdade? Então, essa terra é à beira, ela está à beira do caminho. O semeador lança a semente até na terra que não vai nascer, mas o diabo vai lá e rouba a semente. Como ele rouba?
alguém te fala uma coisa antes de sair do culto, você sabia, menino? Não te digo. Ah, não acredito, perdi minha noite, vou embora dessa igreja. É assim que acontece, entendeu? Então, a Bíblia fala também da terra entre os espinhos. Acha as outras aí para mim. A terra entre os espinhos é aquela terra que quando a palavra entra, a pessoa, puxa vida, glória a Deus, eu não sabia disso, que bênção, minha vida nunca mais vai ser a mesma, glória a Deus, aleluia, e tal, amanhã eu vou começar orando e lendo a Bíblia e etc e tal, aí acorda de manhã cedo, já tem uma mensagem no celular. O banco tal informa, cheque devolvido, né? Ou sei lá, qualquer outra coisa, né? E aí o coração já é sugado por aquela preocupação, e a Bíblia fala que os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, você fica sabendo que a Mega Sena está acumulada em não sei quantos milhões. Ai meu Deus, vai ser só mais esse pecadinho, aleluia. E eu vou até ajudar na obra, se o Senhor me abençoar, né? E aí o diabo já rouba a semente do coração. A pessoa nem começou a semana, já está sem a palavra, já não tem mais força para caminhar. A Bíblia fala do solo pedregoso, pouca terra por cima e muita pedra por dentro. Engana qualquer semeador. Nossa, a terra está bonita, aí você joga, mas não tem condição da raiz aprofundar. Sabe, aquela pessoa que até gosta do culto. Não, eu concordo, bonito, né? Bonito louvor, né? Tirando o que está feio, muito bonito, né? Pregação boa, tirando que o pastor tem o dom de esticar culto, né? Tirando que a mensagem é igual uma espada, longa e chata, né? Tem gente que fala isso. Então, bonito e tal, gostei, mas não vai dar não. Não vai dar, não tem raiz em si mesmo, por isso o sol bate e ela morre. Mas a Bíblia fala da terra boa. Esse é um mistério interessante. Sabe, aquela terra, igual aquele português disse, é uma terra que tudo que planta dá. É igual o solo brasileiro. Não é isso? Então o coração da pessoa é aberto, é sensível, ele quer Deus, ele quer conhecer mais, essa pessoa está interessada nas revelações de Deus, nos planos de Deus, no projeto de Deus para ele, e ele vai mergulhar de cabeça e vai crescer, e a Bíblia diz que a semente vai germinar e vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Esse aí é um coração que está de acordo com as terras do reino de Deus. Eu te pergunto, nesse mistério aí do reino, qual é o teu coração? É a terra à beira do caminho que o diabo sempre rouba a semente? É a terra entre os espinhos, onde o cuidado do mundo, as fascinações da riqueza sufoca a palavra e ela se torna infrutífera? É o solo pedregoso, onde a palavra não consegue aprofundar e enraizar? Ou é a terra boa, que produz a 30, a 60 e a 100 por um? Só você sabe qual é a terra do seu coração. Só você sabe qual é o seu padrão de intimidade, de envolvimento com Deus. A Bíblia fala também, queridos, de outros modelos, outras perspectivas do reino. A Bíblia fala, por exemplo, que o reino de Deus é semelhante ao trigo e ao joio. Que uma pessoa plantou durante a noite o trigo, plantou durante o dia o trigo, e enquanto ele estava dormindo, veio o inimigo e plantou joio. E o curioso, queridos, é que o joio, ele é exatamente igual ao trigo. Você só consegue saber a diferença entre o joio e o trigo quando ele frutifica. Porque o joio, ele não frutifica, ele fica reto para cima. E o trigo frutifica e inclina. Fica pesado, cheio de frutos. Mas sabia que joio não dá fruto? Não dá fruto, não ganha almas. Joio ora e não acontece nada. Ele serve, se ele começa a trabalhar num negócio para ajudar, ele acaba fazendo um monte de inimizade. Sabe? Costuma ficar até com raiva. Nunca mais eu ajudo ninguém nessa igreja. Né? Não frutifica, ele fica sempre para cima, ele não se dobra, não se quebranta, não se humilha, não se arrepende. A Bíblia fala que na consumação dos séculos, os anjos de Deus virão e recolherão o trigo e deixarão o joio.
O joio vai ser separado só no final. E eu te pergunto, quem você é? Você é joio ou trigo? Quem é você? O reino de Deus também é comparado ao grão de mostarda. É outro mistério interessante. A mostarda é a menor das sementes. É tão pequena que você tenta pegar uma só, ela quase que perde na sua mão, de tão pequena que é. Mas a Bíblia diz que ela, lançada à terra, se torna na maior das hortaliças. O reino de Deus é assim. No reino de Deus há crescimento. No reino de Deus as coisas acontecem, as coisas mudam. Se você está servindo a Deus há 10, 20, 30 anos, e ainda continua mentindo, continua roubando, continua enganando, fumando, continua com dificuldade de continuar de pé, todo dia está caindo, está igual aquela música, tropeça ali, oi, cai a cola, e de novo levanta e começa a cantar. Já viu? Já viu essa música? Hã? Hã? O que tem? Eu falei dele. Ah, tem um grão. Tem um grão de mostarda aqui. Oh, meu Deus. Tem certeza que isso é grão de mostarda? Eu tinha muitos caídos. Não, carrapatinho não? Quem está vendo? Está vendo? Tão pequeno que é. Mas lançado à terra se torna a maior das hortaliças. Sabe de uma coisa, querido? Você, se o reino de Deus está em você, está aqui, não, caiu, vai nascer. Se for terra boa, nasce. Olha só, se o reino de Deus chegou na tua vida, eu vou te dizer uma coisa, você vai crescer no teu casamento, vai crescer na tua vida profissional, vai crescer no seu ministério, vai crescer financeiramente, vai crescer em todos os níveis. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. E por último, o reino de Deus é comparado a duas coisas, que eu finalizo aqui. Ao tesouro escondido e à pérola de grande preço. A Bíblia diz que um vendedor viajava à procura de negócios, mas de repente ele encontrou um tesouro escondido num campo. E ele voltou para casa, vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele tesouro. A Bíblia fala da pérola de grande valor, de um negociante que estava à procura de pérolas, mas tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo que possuía e a comprou. Eu finalizo, queridos, dizendo o seguinte: se o reino de Deus está em mim, se o reino de Deus está em você, não vai existir nada na sua vida que consiga te preencher, te completar, te alegrar, te empolgar, te motivar, te inspirar mais do que o reino de Deus. Quando o Tatão converteu, uma das pessoas aqui da igreja que Deus salvou nos últimos anos aí, ele era jogador de sinuca. Ele conta isso aqui direto, não é novidade. E eu já joguei sinuca com ele uma vez, e eu vou dizer uma coisa para você. Ele joga muito. Ele nem deixa, nem eu que sou pastor dele, ele não deixa eu ganhar dele. Eu vou até disciplinar ele qualquer dia desse, se ele continuar ganhando de mim assim. Mas entenda uma coisa, joga muito. E jogar sinuca é um negócio gostoso, você vai divertindo e passa horas ali. E o Tatão largou sinuca e mais um monte de outras coisas. Ele tinha acabado de gravar o CD, o DVD, Tatão e Denner. Acabou de gravar o DVD. E mais um monte de outros motivos. Mas ele pegou tudo aquilo e trocou pelo reino de Deus. E trocou pela salvação que ele recebeu em Jesus. E aqui existem muitas pessoas que fizeram isso. Que prostituíam, que gostavam de beber, de fumar, que tinham um padrão de vida mundano. Mas quando conheceu a pérola de grande valor, quando conheceu esse tesouro escondido, ele trocou tudo que tinha
para viver essa realidade em sua vida. E eu vou te dizer uma coisa, querido, para a gente finalizar. Se você entendeu o que é o reino de Deus, se você teve esses mistérios desvendados no seu coração, você vai agir da mesma maneira, porque senão o reino de Deus ainda não chegou na sua vida. Então eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento.